Joel 2, né, vai dizer assim: Toquem a trombeta em Sião, deem um alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes da terra, pois o dia do Senhor está próximo. É dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e negridão. Assim como a luz da aurora se estende pelos montes, um grande e poderoso exército se aproxima, como nunca antes se viu, nem jamais se verá nas gerações futuras. Diante deles o fogo devorará, atrás deles arde uma chama. Diante deles a terra é como o jardim do Éden, atrás deles um deserto arrasado. Nada lhe escapa. Eles têm aparência de cavalos, como uma cavalaria atacam galopando. Como um barulho semelhante ao de carros, saltam sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o restolho, como um exército poderoso em posição de combate. Diante deles, povos se contorcem angustiados, todos os rostos ficam pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros, escalam muralhas como soldados, tocam marchas em linha sem desviar-se do curso. Não empurram uns aos outros, cada um marcha sempre em frente, avançando por entre os dardos, sem desfazer a formação. Lançam-se sobre a cidade, correm ao longo da muralha, sobem as casas, como ladrões entram pelas janelas. Diante deles, a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível, quem poderá suportá-lo? Agora, porém, declara o Senhor: voltem-se a mim de todo o coração, com jejum e lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrependam-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás e arrependa-se, e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretam um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos, que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? O Deus deles. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-o para uma terra seca e estéril, e a vanguarda para o mar oriental, e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, e o seu mau cheiro se espalhará. Ele tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, ó terra, regozijem-se e alegrem-se. O Senhor tem feito grandes coisas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos, a figueira e a videira estão carregadas. O povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dará chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhe enviará muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho e de azeite.
Vou recompensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês, vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. E depois disso, derramarei o meu espírito sobre todos os povos, os filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Antes que venha. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor no monte de Sião e Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles que quem o Senhor chamar. Amém. Glória a Deus. Cara, esse capítulo 2 aqui que foi me passado, o capítulo por si só, ele já é uma pregação. Você já sente o impacto das palavras que estão no texto, né? É muito forte aquilo que Deus está falando aqui, que vai acontecer, né? E o primeiro ponto, cara, que a gente precisa observar é que Deus, ele está levantando um exército numeroso. Então, assim, ó, a gente não pode pensar que nós somos os únicos, né? Que nós somos a última Coca-Cola do deserto, que é, é só a gente que está fazendo. Não, cara, tem um exército se levantando. Deus ele está levantando um exército não só aqui como nós, mas em vários locais, vários povos, vários agrupamentos. Deus ele está levantando. Deus ele está levantando pessoas como seu exército, porque nós estamos nos últimos dias. Nós estamos. Mas ainda assim, você pode perceber no texto que Deus ele pede o arrependimento, né? Ele pede um arrependimento porque nós precisamos nos voltar-se para Deus. Nós precisamos. Eu preciso, você precisa, todos nós precisamos. Porque é como eu estava conversando hoje num discipulado. Qual é a razão de nós estarmos na igreja? Qual é a razão de nós estarmos envolvidos com a obra de Deus? Porque é muito fácil a gente estar ali no meio e congregar enquanto igreja, simplesmente por estar lá, sabe, por fazer as coisas da força do próprio braço, por querer de repente servir e estar ali no meio para ter um lugar de destaque. Cara, Deus é uma palavra que sempre está comigo. Cara, você não pode servir por um lugar de destaque. Se aquilo que a gente espera em Cristo é só por algo nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 19. A gente não pode esperar só sobre algo dessa terra, cara. Sempre, sempre vai ter pessoas que irão buscar a Deus por coisas dessa terra, por de repente fazer parte de algo, de repente fazer parte do Ignição ou de qualquer outra coisa. Mas não é sobre isso, cara. É sobre a eternidade, sobre como o texto diz aqui no final, que, cara, tudo isso aqui vai cessar, haverá livramentos para os sobreviventes. Os sobreviventes são aqueles que perseveram e perseverarão até o fim. Sabe, isso vai haver livramento para aqueles que confiarem no Senhor até o fim da sua jornada. As coisas não vão ficar fáceis, vai ficar pior. Se você acha que tá difícil, vai ficar pior do que está agora. Se a tua esperança, de verdade,
Eu falo isso com muito temor. Está que as coisas vão melhorar, vai ser amenizadas, não vai acontecer. Quando isso acontecer, o anticristo ele vai estar sobre a terra e logo em seguida virá o fim. Porque a Bíblia diz: "Quando disserem que a paz e segurança virá o fim". Não há, cara, não vai melhorar, sabe? As coisas vai piorar, o pecado vai aumentar, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja. A gente não pode se escandalizar quando a gente vê algumas notícias dentro da igreja, a gente não pode. A gente tem que permanecer olhando para o alvo, olhando para Cristo, entendendo que tudo isso faz parte da profecia bíblica. Os dias estão aí, o dia do Senhor está vindo. E é forte, cara. É terrível, o terrível dia do Senhor. Às vezes a gente pensa que vai ser só uma alegria, cara. Vai ser para quem estiver em Cristo. Mas para quem não estiver, vai ser um dia terrível. A vinda do Senhor, ela vai ser terrível. Aqui Deus ele está trazendo algumas promessas para o seu povo, né, que o povo sofreu bastante e tal, e estava sofrendo, e lá na frente não vai sofrer mais, mas o único momento onde a gente vai parar de sofrer nessa terra vai ser quando o governo de Cristo ser estabelecido no milênio. Antes disso, não vai. E se você for olhar no capítulo 1, a situação em qual se estava numa situação de calamidade, uma situação ruim, com falta de comida, com um governo ruim. E hoje a gente vive isso em praticamente todo o mundo. Praticamente todo mundo está com uma inflação alta, praticamente todo mundo, o governo não está conseguindo controlar o povo. Não, não que o governo tenha que controlar, mas o governo ele tem que guiar, tem que orientar, governar. E isso não está acontecendo da forma que é necessário e os dias estão aí. Está piorando, vai piorar. A gente precisa se voltar para o Senhor, se voltar de verdade. Não apenas só se reunir, em grupinhos, porque a igreja não é um clube social, não é. Fica a pergunta, cara, que toda reunião, toda vez que eu ministrar, eu vou falar sobre: "Por que você segue Jesus, cara? Por que eu sigo Jesus?". Se a nossa razão de estar seguindo Jesus ainda é por coisas dessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós precisamos buscar por algo eterno, porque Jesus é eterno, ele é a vida eterna. Os discípulos seguiam Jesus por conta disso. Se a gente segue Jesus por outra razão, cara, a gente está seguindo errado. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Cara, a gente precisa se levantar dentre os mortos. Mortos é todos aqueles que caminham sem estar com Jesus. Todos aqueles que estão embaixo do pecado, a consequência do pecado é a morte. Todos que estão no pecado estão mortos, só não sabem disso. Quando a gente se despertar e entender que Cristo vai nos esclarecer, ele nos dará a vida, aí sim nós iremos entender a urgência que é o evangelho, entender a urgência de que a gente precisa levar o evangelho para as pessoas. Cara, tem pessoas indo para o inferno agora. Agora tem pessoas indo para o inferno. Sabe, se você pegar e sair numa rua, cara, vai ter muitas das pessoas que a gente está encontrando na rua, elas estão caminhando para o inferno, para a condenação eterna. Não porque só porque elas são más, não por isso, mas porque elas estão sem Jesus, porque mal todos nós somos, inclusive nós que seguimos Jesus. Nós temos a tendência para o mal, mas em Cristo nós temos vida eterna em Cristo. Ele nos resgatou da morte, ele nos trouxe a vida. E não é para a gente viver a nossa vida, mas é para que Cristo viva em nós. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Paulo fala isso aos Gálatas. A gente não pode viver dessa forma. Precisamos mudar, cara. Mudar radicalmente. Porque a gente
fala muito com palavras. Eu mesmo, assim, eu me conheço, eu sei, de forma, informativa, eu tenho bastante informação, mas, cara, nos falta buscar ao Senhor, voltar-se para Deus. O arrependimento é isso, é se voltar para Deus. Arrependimento não é outra coisa. O arrependimento, dentro do contexto bíblico, é se voltar para Deus. Não é apenas mudar de rota, como muitos falam, mudar a trajetória. Não, é voltar-se para Deus. Arrependimento é isso. E Deus, ele chama o seu povo ao arrependimento. Ele nos chama ao arrependimento, porque daí, a partir do arrependimento, é que as bênçãos de Deus virão sobre a nossa vida. E, cara, as bênçãos de Deus sobre a nossa vida não são só sobre coisas dessa terra. É muito fácil, cara, a gente esperar em Deus, um lugar de destaque, um lugar aonde, aqui nessa terra a gente vai estar visível. Isso é muito fácil. É muito fácil a gente querer estar em evidência. Cara, todo mundo até certo nível quer, sabe, que quer mostrar que está num lugar certo, quer mostrar que está servindo, que está influente, mas tudo isso, cara, não vale de nada, não vale de nada, sabe. Hoje eu estava conversando lá, como eu falei para vocês, com uns jovens que às vezes eles estavam falando assim: "Ah, porque como é que pode? Não é injusto? Às vezes você está servindo mais que outra pessoa, você faz e faz e faz, e você não é reconhecido, e outra pessoa é reconhecido e ela faz muito menos que você. Mas, cara, o teu coração, se você pensa assim, tá com orgulho e inveja, tá pensando só nessa terra. Se nós esperamos por Cristo só nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. O evangelho ele precisa ser vivo em nós, quando a gente buscar pela eternidade, buscar por algo além dessa terra, o evangelho vai ser vivo em nós. Antes disso não, isso não é o evangelho vivo em nós, enquanto a gente só pensa por aqui, enquanto a gente não está disposto a morrer por Jesus. Se hoje eu ou você fosse confrontado acerca da nossa vida ou Jesus, o que nós responderíamos? A gente estaria preparado para seguir a Cristo desse jeito? Para negar a si mesmo? Hoje, se Jesus estivesse na tua porta, você pensaria em relacionamento, em trabalho, no quê? O dia do Senhor está chegando e nós precisamos clamar. Clamar, se voltar para Deus. E ter a consciência de quão urgente é a pregação do evangelho. Não para cristãos já, como nós estamos fazendo, mas para aqueles que ainda não caminham com Jesus. E a gente não pode também subestimar a nossa idade, esperar que de repente, eh, os pastores ou alguém te dê o aval para você fazer alguma coisa, não, cara. Os maiores avivamentos da história vieram de jovens abaixo de 29 anos, 25 anos, a menos de 20 anos. Todos os avivamentos vieram de grupos assim, de pessoas jovens que clamavam, por quê? Porque o jovem ele tem vigor, ele tem força. Aqui no texto fala assim, ó: "Os velhos, ó, os seus filhos e suas filhas profetizarão", falarão coisas sobre o futuro, né. "Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões". Os velhos terão sonhos, cara, às vezes a gente pensa que, isso aqui é uma realidade muito espiritual, né, nossa, eles estão sonhando, eles estão tendo sonhos reveladores, mas não, cara, isso aqui é sonho acerca da igreja, acerca do povo de Deus, daquilo que eles estão vendo, e os jovens terão visões. Não é visão espiritual de pegar e ver o sobrenatural, apesar de que isso vai acontecer, mas a visão do jovem é daquilo que precisa ser feito. Nós, enquanto jovens,
jovens, nós temos acesso muito mais fácil à informação do que as pessoas mais velhas, nós temos a visão do quadro geral, a gente consegue ter essa percepção de coisas que pessoas mais velhas hoje não têm. A visão principalmente é isso, de coisas que a gente de formas da gente atuar e pregar o evangelho, porque ele é urgente, cara. Por isso que os jovens terão visões. A visão correta de como levar o evangelho para outras pessoas. Não tem outra forma, sabe? A reflexão que eu tenho para deixar hoje é isso. Se nós esperamos por Cristo só por coisas dessa terra, nós somos os pior dos homens. A gente precisa buscar pela eternidade. Os dias são curtos e o evangelho é urgente. Amém?